Carta de Judas. Este Judas que escreveu essa carta não se trata do apóstolo, né, que acabou traindo Jesus, mas sim se trata do irmão de Tiago, que era, na verdade, o irmão de Jesus. E este é o autor desta epístola, desta carta. Judas teve esse plano de escrever essa declaração geral, detalhada do Evangelho, a um grupo de igrejas. E ele tinha um interesse muito particular, zelo realmente pastoral por eles. E ele estava a par de notícias súbitas, né, de aparecimento de heresias destruidoras no seio da igreja. E ele se dispõe então a expedir essa enérgica advertência, que você vai ver que realmente Judas é muito sério e determinado, porque as heresias que levantavam realmente afastaria as pessoas definitivamente da salvação. Então, provavelmente, as pessoas continuariam nas igrejas, né? E não seriam salvos, porque quando você é afastada do Senhor Jesus, quando Jesus deixa de ser o centro, quando é negada a eficácia do poder do sangue de Jesus na sua vida, o que acontece? Você não alcança a salvação, porque é pelo sangue que nós somos salvos. É pela morte sacrificial de Jesus que nós alcançamos a salvação. E quando Cristo é tirado do centro, né, e são colocadas outras coisas, outras, né, doutrinas, outros ensinos, automaticamente essa religião se torna uma religião vã, né, que só ocupa tempo e um ritualismo, um legalismo descabido. Vamos ver a epístola, a carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então ele escreve essa carta àqueles que foram chamados por Jesus, santificados, né, pelo sangue de Cristo e conservados na fé por Jesus Cristo. Então ele chama aqueles que não se perderam, aqueles que não se desviaram, aqueles que não perderam o rumo realmente daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E ele deseja misericórdia, paz, amor multiplicado na vida desses que permanecem firmes na fé. E então ele começa a mostrar aquilo que é sua preocupação. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada. Então, quando Judas começa a escrever essa carta, ele na verdade quer passar para aqueles que além esse sentimento da importância de batalhar pela fé, de batalhar pela verdadeira doutrina, de batalhar pelo evangelho puro de Jesus Cristo. Então, no coração dele, ele tinha esse sentimento de que aquelas pessoas precisavam entender que não era só ir aceitando, né, qualquer vento de doutrina, qualquer, né, novidade gospel, qualquer novidade religiosa, qualquer novidade, não. Precisava-se realmente, né, batalhar pela fé, e a fé no Filho de Deus. A fé cristocêntrica. Cristo é o centro, o motivo da nossa conversão e o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E Judas então continua dizendo: se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este tempo, homens que são ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então Judas já começa a realmente especificar qual era o problema. Pessoas malignas, pessoas sem Deus, pessoas desviadas, afastadas daquilo que é a vontade do Senhor, introduziram, né? Estavam introduzindo ensinos no seio da igreja que negavam, dissolviam, né? Como ele disse aqui, convertem em dissolução a graça de Deus. Paulo já usou esse termo lá atrás, né? Contra aquilo que era
as ações dos gnósticos. Pedro também usa esse termo, né? As heresias que vinham e queriam dissolver a graça, dizendo, não é pela graça, não é desse jeito, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, é de outra forma que você é salvo, é fazendo isso, é fazendo aquilo, né? Então eles diluíam, dissolviam a graça, tornavam a graça como nada, o presente de Deus, isso é a graça, né? Tornavam o presente de Deus como nada, né? E sim, o mérito próprio, as doutrinas que eles impunham como verdadeiros meios de salvação, verdadeiros meios, né, de alcançar os céus, etc. E ele diz que além de converterem em dissolução a graça, negavam a Deus, único dominador, e o Senhor nosso Jesus Cristo. Porque quando você nega a eficiência do poder do sacrifício de Jesus lá na cruz, quando você nega o poder do sacrifício, o poder do sangue, você nega ao Pai. Você nega que o Pai providenciou realmente, né, a salvação, um meio de salvação para os homens. Você nega ao Filho, você nega a ação de Cristo de se doar, né, como se eu tivesse sido irrelevante, insignificante. Ora, queridos, por isso que João disse, né? Quem nega o Filho não tem o Pai, né? Não tem como você dizer que tem ao Pai se você nega o Filho. E também você negando ao Filho, você não tem ao Pai. Por quê? Porque você está negando o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando você nega a eficiência do sacrifício de Jesus, você está dizendo que o sangue, né, derramado é insuficiente, é insignificante. E aí você entra naquele erro, né, de pisar o sangue de Jesus. E ai daquele que pisa, né, que menospreza o poder do sangue, porque é só pelo sangue de Jesus que você e eu podemos ser salvos. É só, o mérito é dele, né? A glória é dele, sim, né? Não é pela doutrina humana, não é pela sua competência, não é pela sua capacidade. Nós somos sim pecadores, pecadores que a cada dia buscamos agradar a Deus, buscamos melhorar como pessoas, buscamos sim a cada dia renunciar, negar a nós mesmos para nós sermos, né, semelhantes a este que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, como eles agiam era dessa forma, introduzindo, né, sorrateiramente. São pequenas doutrinas que vêm e te tiram do foco, te tiram de Jesus Cristo. E Judas denuncia dizendo, mas eu quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E então ele diz, eu quero lembrar vocês, quando Deus tirou o povo da terra do Egito e o povo estava caminhando para a terra prometida, aqueles que não creram caíram no caminho. E assim ocorre no âmbito da fé. Ou a pessoa crê naquilo que Deus estabeleceu como um meio, né, da sua salvação, ou ela tomba no caminho morta espiritualmente. E essa era a preocupação realmente de Judas, que aquele povo impregnado por essas doutrinas inúteis, doutrinas que afastam realmente do amor a Deus, acabassem o quê? Perecendo no caminho. E Judas continua, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele dia. Então perceba que Judas está repetindo aquele ensino de Pedro, né? Que ele falou dos anjos que não honraram a sua posição diante de Deus, que preferiram deixar o seu principado, a sua hierarquia espiritual, preferiram seguir a Satanás em rebeldia. Lembra que Satanás levou 1/3 dos anjos consigo. E nesses 1/3 ele levou muitos da alta hierarquia de anjos. Ele levou querubins, ele levou arcanjos junto consigo. Ele levou junto consigo anjos graduados. Esses anjos que nós vemos se manifestarem
né, e se debaterem, e gritarem, e caírem no chão e rolarem, esses são a ralé, né, nós diríamos assim, são o baixo, né, os anjos que eram os arcanjos mesmo, que caíram, né, o que acontece com eles? Eles não se manifestam dessa forma, de rolar no chão. A ação deles é muito mais o que? Superior, e o domínio deles também. E o que acontece? Judas denuncia isso, que esses anjos que não guardaram a sua posição eram querubins, eram arcanjos, eram, né, serafins, eram da alta hierarquia, e eles preferiram abandonar a sua posição diante de Deus para seguir a Satanás. A esses Deus reservou na escuridão e nas prisões eternas. Lembra que nós falamos lá atrás? Há demônios, milhares e milhares, que estão hoje presos no inferno. Se todos estivessem soltos no mundo, queridos, o mundo já não teria, a população já teria sucumbido. No período da grande tribulação serão soltos na terra milhares e milhares. Só em um dia serão soltos 200 milhões de demônios. Nós veremos isso no livro de Apocalipse, em um dia só. E diz a palavra de Deus que nesse dia será solto aquele que era, né, comparado a Lúcifer em poder, que é Abaddon. E nesse dia, 200 milhões de demônios serão soltos na terra. Então hoje, no inferno, há milhares e milhares de demônios que estão presos. Por que estão presos? Porque há milhares soltos, milhares e bilhares e bilhares, e milhares presos, né? Porque se eles estivessem todos soltos, a humanidade já não suportaria, né, a destruição, o pavor, e assim será no período da grande tribulação. A Bíblia diz que no período da grande tribulação as pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão, né? Eles preferirão morrer do que viver de tanto tormento que será na terra. E Judas fala desses milhares de demônios que hoje estão presos ainda no abismo. Preferiram virar as costas para Deus? Preferiram, né, rejeitar a Deus? Então, né, Deus simplesmente os manteve em prisões, em cárceres, até o dia do juízo, Apocalipse 9, o dia que será aberta a porta do abismo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Judas coloca os que estavam seguindo no caminho, né, da terra prometida e caíram no deserto, mortos, porque preferiram desobedecer e não crer em Deus. Os anjos que viviam diante de Deus e preferiram virar as costas para Deus, deixar o céu, né, e hoje estão presos no inferno. E ele põe também a população de Sodoma e Gomorra, que por causa do seu interesse, né, sexual, daquilo que era atender os seus desejos carnais, eles também se entregaram a todo o desejo da carne e foram colocados como exemplo, né, porque a cidade deles e eles foram consumidos, penalizados com o fogo eterno. Então ele coloca que assim como estes, né, preferindo atender à vontade da sua carne, tiveram tal condenação, quanto mais, e ele vai posicionar agora estes que abandonavam a fé e estavam seguindo após doutrinas vãs e ensinando esse tipo de ensino ao povo de Deus. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam a dignidade. Então estes que estavam introduzindo falsos ensinos, tirando, né, dissolvendo a graça, tirando a glória de Deus, negando ao poder de Deus, negando a Deus, negando a Jesus Cristo, né, eles são comparados a todos estes que pereceram, que receberam a pena do fogo eterno, receberam a pena de prisões eternas, receberam a pena de cair morto no caminho. Por quê? Porque eles estavam agindo semelhante a eles, adormecidos, contaminados na carne, rejeitavam a dominação,
zombavam das dignidades. Você lembra em Sodoma e Gomorra que chegou um momento em que o povo pedia para Ló: traz para fora esses anjos, esses homens que estão aí dentro, para que nós abusemos deles, né? E diz que a imoralidade sexual já havia tomado conta de todos, crianças, jovens, adultos e velhos. Todos estavam tomados pela imoralidade, por todo tipo realmente de situação, porque é viver por instinto, e vivendo por instinto, o que acontece? Todo tipo de devassidão estava realmente se multiplicando em Sodoma. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Então Judas coloca aquilo que já foi dito também em capítulos anteriores por outros apóstolos, que o arcanjo, quando estava diante de Lúcifer, que é Satanás, e Satanás queria o corpo de Moisés. Por quê? Porque ele queria que o povo tivesse acesso ao corpo de Moisés para idolatrar Moisés, para assim levar o povo à queda, ao afastamento de Deus. Então o arcanjo Miguel, que também é da alta hierarquia, ele lutou com Satanás. Satanás era da alta hierarquia de Deus, então ele tinha também muito poder, assim como o arcanjo. Satanás era um querubim da guarda. Ele provavelmente está até, na mesma dimensão ou acima. E naquela luta entre os dois, Judas relembra aquilo que já foi mencionado lá atrás, que em nenhum momento o arcanjo Miguel proferiu maldição contra Satanás. Ele não ficou xingando Satanás, igual muito ser humano faz, né? E fica xingando e fica amaldiçoando, como se isso fosse o certo. Porém, o certo é usar o nome do Senhor, repreender com a autoridade de Deus. E o arcanjo fez isso: o Senhor te repreenda, Satanás. E ali impediu que Satanás continuasse com aquela ação, astuta, que intencionava trazer um mal para todo o povo judeu, que era levar o corpo de Moisés, para um lugar acessível. Lembra que o pessoal saiu atrás do corpo de Moisés? Josué permitiu por insistência, mas não o encontraram. Então, realmente, o relacionamento que um servo do Senhor tem que ter na hierarquia espiritualmente também é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Então, tudo que passa disso, pessoas que ficam amaldiçoando, você percebe aqui que Judas falou sobre isso. Estes dizem mal do que não sabem. Então, provavelmente ficava lá amaldiçoando e xingando de tudo quanto é nome, os demônios, e isso não procede. Por quê? Porque é você repreender com autoridade, entendendo que você está tratando com um inimigo de uma hierarquia espiritual e você está ali, não como um espírito ralé. Como que é o espírito ralé? Vai para a baixaria, e rola, e grita, e xinga palavrão. Você não é do espírito ralé. Você é uma autoridade divina de Deus. Então é no nome de Jesus Cristo. É pelo poder do sangue de Jesus e ponto final. Amém? Aí que está a diferença, na hierarquia. Então há pessoas que, pela imaturidade espiritual, se envolvem nesse sentimento de meninice e fica amaldiçoando e fica xingando, e acontece o quê? São pessoas totalmente neuróticas, São pessoas que se gloriam de um poder espiritual, mas na verdade não têm, porque ficam reféns desses próprios demônios que elas julgam, dessas entidades, desses espíritos que elas julgam, na verdade, dominar, mas não conseguem viver em paz. Perceba a vida dessas pessoas. São pessoas atormentadas dia e noite na sua caminhada. Então, se você se relaciona com o Deus Todo-Poderoso e naquilo que é o tratamento, com essas entidades, com esses espíritos caídos, você ordena em nome do Senhor Jesus, sabendo que é uma hierarquia, sabendo que é o teu Deus que te deu poder e autoridade, você está agindo como um ser superior, como o arcanjo Miguel venceu a Satanás ali, xingando,
podia ter xingado, né? Falado um monte, isso é meninice, né? Ele falou, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Né? Ele invoca o poder do Deus vivo sobre Satanás e ali ele tem vitória. Mas aqueles falsos mestres diziam mal do que não sabiam, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Então eles ficavam falando mal de coisas que eles não sabiam, que era o mundo espiritual, e eles ficavam o quê? Aquilo que eles conheciam, eles agiam como animais irracionais, que se corrompem, eles agiam por instinto, sobre aquilo que precisava colocar racionalidade, né, raciocínio, ação, estratégia, eles colocavam o quê? Impulsividade. Eles colocavam o quê? Irracionalidade, instinto, e assim se corrompiam e corrompiam as pessoas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Meu Deus, quer coisa pior que isso? Estes homens que estavam introduzindo falsos ensinos na Igreja de Jesus, que estavam negando o poder da graça, que estavam negando a Deus, negando o Senhor Jesus, eles caíram em 3 erros. Primeiro, eles entraram pelo caminho de Caim. O que é? É o caminho da inveja amarga, que comete assassinato, que mata vidas em prol, né, de se manter bem. Né? O que importa é me manter bem. Então eu mato, né, quem me incomodar eu tiro do meu caminho, quem me incomodar eu crio um meio de me livrar da pessoa, né, que é o espírito de Caim. Primeira ação que agia neles, espírito de Caim. Segundo, eles eram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Então Balaão era aquele que manipulava, né, a fé, manipulava Deus para conseguir o que queria. O que Balaão queria? Dinheiro, né? O brilho do mundo ofuscava Balaão, né? Balaão era servo de Deus até ele ver o brilho do mundo. Quando ele via o tilintar das moedas do rei que ofereceram para ele, olha Balaão, se você amaldiçoar os judeus, você vai ter esses ouros aqui todinho. Ele viu o brilho, né, das moedas, né, o brilho do mundo, o brilho da luxúria, ele na hora se corrompeu. Ele na hora começou a falar, Deus, permite que eu faça isso, permita. Né? Então o segundo erro deles era ter, na verdade, a associação, né, a influência desse espírito de Balaão. Né? Eram pessoas gananciosas, né, que amavam a luxúria, né, amavam realmente o poder do mundo, né, a glória do mundo. Terceiro espírito, na verdade, que agia neles era o espírito de Coré, né? Pereceram na contradição de Coré. Lembra de Coré? Coré se julgava superior a todos e começou a desfazer e começou a humilhar e ninguém prestava, né? Só ele era bom, só ele era o poderoso, só ele podia realmente ser representante de Deus, porque ele era, né? Mas acabou perecendo. A terra se abriu e engoliu Coré e tudo que era dele. Né? Então, estes homens que estavam introduzindo todos esses enganos e distanciando as pessoas de Deus, na verdade, estavam perecendo na contradição de Coré, dizendo-se tanto de Deus e, na verdade, vivem em rebelião na sua própria alma contra aquilo que é o quê? A autoridade instituída por Deus. Né? Deus colocou Moisés, só que ele não queria se submeter àquilo. Então, pereceram na contradição de Coré. Coré era contraditório, né? Foi contraditório na vida dele, porque ele dizia-se representante de Deus, só que na verdade a alma dele era totalmente tomada por sentimentos ruins, sentimentos malignos, sentimentos de disputa, sentimentos de ódio, sentimento de rebeldia. E o que aconteceu? Foi engolido pela terra. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, mas apacentam a si mesmo. Então, nas festas
que eram feitas, lógico, na igreja, né? Que festas de amor, de comunhão, eles estavam ali banqueteando-se, né? Com todos, né? Rindo, aparentavam ser pessoas do bem, mas eles, na verdade, apacentavam só a si mesmos. Eles só se importavam realmente com seus reais interesses. E o real interesse deles, vocês sabem, acima de tudo, era o quê? Ter o povo para si e não para Deus, porque eles estavam afastando o povo da verdadeira fé no Filho de Deus. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. Então, são pessoas realmente que não têm o quê? Estabilidade emocional, espiritual. São pessoas que são levadas pelas doutrinas. Olha, agora a doutrina nova é isso aqui, né? A doutrina nova é isso aqui. Então são pessoas que psicologicamente, né, são totalmente desestabilizadas, não tem estrutura, não tem o que? Rocha. Lembra que a Bíblia diz: construa a tua casa sobre a rocha. Você é casa espiritual. Construa a tua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir o temporal, pode vir a chuva, mas a casa na rocha não cai. Então eles eram o quê? Nuvens sem águas, né? Só fazia aparência, né, de poder, só fazia aparência daquilo que era a santidade de Deus, só fazia aparência daquilo que era vida com Deus, mas na verdade não tinham água da vida, né? Não tinham o fluir do Espírito Santo em si. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Meu Deus! Espiritualmente, embora aqueles homens exercessem tanta influência negativa, negando a graça, negando aquilo que é a eficiência do nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, eles, na verdade, eram árvores murchas, infrutíferas. Eram pessoas, na verdade, que não tinham frutos para Deus, né? Às vezes, você se agrada e acha bonito aquilo que é uma falsa aparência de um poder, de um status, de uma colocação, né? E aquela aparência triunfante, mas na verdade o Deus olha e vê o quê? É uma árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta. Já pensou? Desarraigada. Por quê? Porque na verdade aquela pessoa não produzia fruto para Deus. Tem pompa, tem aparência, mas os frutos realmente não geram o fruto adequado para Deus, não geram o resultado que Deus espera. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então eram pessoas agitadas, que escumavam as suas mesmas abominações, entende? Quando fala que é onda impetuosa, então é aquela onda que vai, faz aquele barulho, aquele ímpeto e escuma, né? Faz aquela espuma toda, né? E assim essas pessoas eram agitadas, mas na verdade elas espumavam as suas próprias abominações, as suas próprias malignidades que estavam no seu ser, né? Eles eram contaminados por sentimentos malignos, embora aparentemente tivessem pompa. Estrelas errantes que estão eternamente reservados à negrura das trevas. Que coisa, né? Você vê como é sério você se desviar do evangelho de Jesus, você pregar outro evangelho, você distorcer o poder do sangue de Cristo. Por quê? Porque a estes que estavam fazendo isso, a esses estava reservada a negrura das trevas. Seriam estrelas errantes e para esses estaria reservada realmente essa escuridão. Se os anjos, virando as costas para Deus, estão em prisões eternas e só serão soltos no dia da grande tribulação do juízo, quanto mais um ser humano. Lembra em Hebreus que o ser humano é menor do que os anjos? Se um anjo, né, comete essa desfeita com Deus, de virar as costas para Deus, negar a Deus, deixar o céu, ele fica preso em prisões eternas. Imagina só o ser humano que tem essa capacidade de pisar o sangue, negar a Deus, a estes realmente está reservada
escuridão eterna. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Enoque foi aquele homem lá em Gênesis que andou com Deus, mas ele andou com Deus de forma tão inteira que Deus o tomou para si, queridos. Já pensou, né? Deus o tomou, falou: você é um camarada mesmo, você é um amigo mesmo, vem cá, né? Vem aqui, levou Enoque, queridos, é literal isso, né? Não foi nem igual Elias. Elias passou o carro de fogo e levou ele, não. Enoque realmente foi transladado pelo Senhor. E Enoque diz que o Senhor viria com milhares dos seus. Isso é depois do arrebatamento, que nós voltaremos com Jesus à terra e ele virá para reinar nesse mundo. E ele virá para fazer juízo contra todos e condenar todos realmente os ímpios, todos aqueles que preferiram o mal do que o bem, preferiram a mentira do que a verdade, preferiram as trevas do que a luz. E todos esses que realmente cometeram e falaram palavras duras contra ele, né? Então são todos esses que negam ao Senhor. Você vê todo o escárnio com o nome de Jesus, todo esse escárnio com o nome de Deus. O Senhor virá no tempo certo e julgará todos estes de forma muito séria. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo os seus desejos e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Queridos, esse versículo 16 é uma marca realmente desse tipo de pessoa, que nega o poder da graça, que nega Jesus, que não anda na doutrina de Jesus, que é a misericórdia, que é a doutrina da piedade, que é o amor, que é a compaixão. Esta é a marca deles. Eles são murmuradores, e murmura de todo mundo, e murmura de todas as coisas. Eles são queixosos da sua sorte, e só falam contra si mesmo, e se queixam da vida, e se queixam de todo mundo, porque ninguém presta. Andam segundo os desejos da sua carne, só fazem o que acham que é certo, só fazem o que julgam realmente correto, né? E não é o correto na dimensão de Deus, é o desejo realmente que a sua carne anseia, né? Cuja boca diz coisas arrogantes, são pessoas prepotentes, que geralmente maltratam, que desfazem dos outros, que tratam os outros com preconceito e admiram as pessoas por causa de interesse, né? Já viu gente assim, né? Só gosta, né? Esse aqui pode me trazer algum benefício, esse aqui pode esse aqui parece que pode me favorecer em algo. Não ama as pessoas que não podem lhe dar nada, né? Não tem interesse em pessoas que julga que não tenham como lhe trazer algum retorno. Só gostam das pessoas por interesse. Eu tenho interesse? Então ele vai, cede, se abaixa. Não tem interesse? Despreza, maltrata, chuta. Vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais nos diziam que nos tempos do fim, nos últimos tempos, haveriam escarnecedores, que andariam segundo os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orai no Espírito Santo. Então, nos últimos dias já estava determinado, estava escrito que haveriam os escarnecedores, que queriam só andar segundo o desejo da sua própria carne, a sua cobiça, a sua vanglória, o seu ego, o seu eu. E Judas continua: conservem-se a vocês mesmos no amor de Deus. Esperem a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Não abandonem a fé, porque é através de Jesus
que nós somos salvos. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Tenha misericórdia das pessoas, usem de discernimento daqueles que podem salvar-se. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando a túnica manchada de carne deles. Então aqueles que preferiam aquilo que era a vida mundana, o mundo, que eles pudessem realmente, com temor, resgatá-los, salvá-los e apregoar a palavra. Em nome de Jesus, amanhã nós encerramos Judas e já começamos Apocalipse. Deus abençoe.